Hoje nós estamos, então, na última aula desse estudo do perispírito. Hoje nós vamos falar com muita profundidade sobre alguns conhecimentos que estão na Gênese, e a aula hoje é praticamente todinha sobre a Gênese. Vale ressaltar que esse estudo que nós fizemos até agora não é o estudo definitivo do perispírito nas obras de Kardec. Ainda há muito que ser pesquisado, há muito que ser falado, mas o básico, o necessário que nós precisamos para entender o nosso corpo, nós já fizemos essa parte. Hoje, então, nós vamos falar sobre o perispírito na Gênese, no capítulo 14, Formação e Propriedades do Perispírito. A constituição íntima do perispírito não é a mesma entre os espíritos encarnados e desencarnados. Então, a natureza íntima do perispírito é diferente. Não pode comparar o perispírito de um encarnado com um desencarnado. E por uma razão muito simples, não é, pessoal? O espírito encarnado, ele possui dentro de si uma substância chamada fluido vital, que o perispírito do desencarnado não tem. Isso já é uma grande mudança, já é uma grande diferença. Então o espírito se modifica conforme o seu grau moral em cada encarnação. Então notem que uma coisa é você comparar o perispírito do encarnado com o desencarnado. Em termos gerais, né, você fazendo só uma comparação simétrica, só comparação vai dar essa diferença, são várias as diferenças. Mas o perispírito propriamente dito, ele só se modifica conforme o progresso moral do desencarnado. É esse progresso que de fato faz a grande mudança do perispírito e não necessariamente a encarnação. É sempre bom frisar que o espírito, na encarnação, quando ele encarna, ele não se modifica em nada. Apenas o perispírito se adapta ao corpo físico, porque a partir daí, quem vai comandar o corpo físico é o espírito através do perispírito. Só isso que acontece. Mas isso em absoluto, não é a transformação. Então a gente precisa entender que a modificação verdadeiramente que existe é com o progresso moral. Qual é essa modificação? Nós sabemos que existem espíritos que nós chamamos de espíritos trevosos, que existem espíritos de luz. O que é que difere entre um e outro? No espírito trevoso, como a mente do espírito, ela está ainda muito viciada, muito apego às coisas materiais, às coisas inferiores, aspectos da moral muito baixa. Então, ele cria não é que ele cria, ele modifica o perispírito dele, que se transforma num fluido grosso, espesso, pesado e escuro. De tal forma que essa flama que ele é, que o espírito é, aquela flama acesa, aquela flama brilhante, esse brilho não consegue ultrapassar a camada escura do perispírito. Então a visão dele é muito restrita, é muito pequena, e ele não consegue ver outra coisa a não ser os seus semelhantes. O espírito na mesma condição dele. Ele não consegue ver coisas diferentes. Na medida que vai subindo moralmente, o que acontece com esse perispírito dele em volta? Aquela escuridão vai se tornando mais clara, mais transparente, mais diáfana. Então a luz do espírito, propriamente dito, sai para fora do perispírito com uma facilidade maior. Então, na medida que ele vai evoluindo a sua qualidade moral, esse brilho em torno dele começa a aparecer. E quanto mais elevado ele é, mais brilhante ele se torna. E quando você diz assim, aquele espírito é um espírito de luz, o que você está dizendo é que o perispírito dele não tem manchas escuras, não é um perispírito denso, e a luz do espírito consegue ultrapassar esse perispírito sem nenhuma dificuldade. Então é aquele clarão que muitas vezes, inclusive, se expande, porque o perispírito se expande. Então o clarão ele atinge uma distância muito grande. Evidentemente que tem que ser de uma elevação muito grande. Dizem que a luz de Jesus Cristo envolve todo o planeta. Foi o que eu ouvi. Mas é o resultado do quê? Da sua elevação, da sua pureza de pensamento, pureza moral.
Mesmo encarnado e no mesmo ambiente, os espíritos superiores, quando reencarnam, tomam um perispírito grosseiro, porém menos grosseiro que os deste mundo. Então veja, não importa o ambiente que nós estejamos. Se você é um espírito trevoso, você será sempre um espírito trevoso. O ambiente, ele pode influenciar você para você tomar atitudes diferentes, para você se melhorar, ele pode te deixar mais tranquilo, mas o perispírito continuará negro até que eu decida fazer essas mudanças. Então, quando eu decido fazer a mudança, quando eu realmente melhoro, então eu começo a modificar automaticamente o perispírito. E tem mais, quando um espírito superior desses espíritos de luz, eles vêm até nós, eles reencarnam entre nós, ele toma um perispírito tão grosseiro quanto é o perispírito de qualquer outro espírito que reencarna, mas nunca na mesma densidade. Nunca um perispírito que impeça a sua luz de sair para fora. Mas se ele não pegar esse perispírito, que é característico aqui do nosso planeta, ele não consegue encarnar. Não dá, porque ele não vai conseguir controlar essa matéria tão densa, tão pesada, que é o nosso mundo material. O meio está sempre em relação com os seres que aí vivem. Aqui é uma questão que nós precisamos prestar muita atenção. Vamos pegar um exemplo do dia a dia. Imagine que você está andando por uma calçada e você vê do lado aqui um bar aberto, aqueles bares chique, né? O pessoal acha que é de boa qualidade, só entra gente com dinheiro, mas o pessoal tudo bebendo na algazarra, aquele ambiente pesado. O dinheiro, a aparência não importa. Só vai entrar ali espíritos que se afinam com essa qualidade de pensamento. Só vai entrar ali espíritos que se interessem por isso. Aí você caminha adiante, lá na frente você vê um templo religioso qualquer, formado por pessoas sérias, que têm vontade de aprender, que têm vontade de se desenvolver, que levam a sério as coisas de Jesus Cristo. Pode ser um centro espírita, uma casa evangélica, católica, não importa. O que importa é que é uma casa séria, voltada ao interesse espiritual da criatura. Vocês acham realmente que um espírito daquele que está lá no bar sairia do bar para entrar naquela casa? Não vai. Provavelmente ele nem vai ver aquela casa, porque não é o ambiente dele. Ele não está naquele ambiente, não pertence. Então, o ambiente de cada um é muito importante nós entendermos esse ambiente de cada um para a gente entender aonde é que nós vamos, os caminhos que nós frequentamos. Se eu venho aqui, eu faço uma aula, eu dou uma aula de espiritismo, falo de Jesus, aquelas coisas lindas, mas eu saio daqui, eu entro no prostíbulo, o que eu falei aqui é palavra morta, não serve para nada. Não serve para nada. Por isso, é muito importante a gente pensar no ambiente que a gente está, porque nós nos entramos em relação com os seres que vivem aí. Por exemplo, então, para poder entender isso aqui, os peixes vivem na água. A água é o ambiente natural dos peixes. Um peixe consegue viver fora da água? Não, não consegue. Um ser humano consegue entrar dentro da água e viver lá embaixo? Não, não consegue. Porque o ambiente natural do ser humano é o oxigênio. Né? O oxigênio, não tem jeito. Esse é o nosso ambiente natural. O fluido etéreo é para as necessidades do espírito o que o ar é para o homem. E aí vem aquela pergunta: qual é o ambiente natural dos espíritos, independente da sua elevação moral? Qual é? São os fluidos. Então, os fluidos, esses fluidos etéreos, ele é para o espírito o que a água é para o peixe. O desencarnado, se não tivesse fluido, né, isso não existe, claro, nós vamos criar aqui uma possibilidade, uma imaginação de que em algum lugar do universo não existisse fluido. Um espírito morreria. Só para a gente poder entender. Isso não existe, é claro. Então, o ambiente natural do espírito será sempre fluido. Aonde quer que o espírito esteja, haverá fluido. Não tem como não haver. Mesmo encarnado, nós precisamos do fluido.
Se nós estivermos encarnados e acabar o nosso fluido vital, o corpo, ó, bate a bota, morre. Morre, vai virar comida de minhoca. Então, nós precisamos, aonde quer que estejamos, do fluido. Quando você olha para um bar e você vê aquele ambiente tenso, aquele ambiente carregado, vocês pensam que naquele bar não tem fluido? Claro que tem. O mesmo fluido que tem naquele bar, e aí vem a curiosidade. O mesmo fluido que tem naquele bar, naquele boteco, ele também existe naquela casa de oração. Sério, o fluido é o mesmo. Aí você pode me perguntar, mas como isso é possível? Como é possível tamanha diferença assim e ainda ser o mesmo? É possível pelo seguinte, o fluido em si mesmo, só o fluido mesmo, ele não tem qualidade. Não existe um fluido naturalmente bom e um fluido naturalmente mau. Isso não existe. O que existe é apenas fluido. Quem imprime a qualidade no fluido são os espíritos. Tanto o espírito encarnado como o desencarnado. Ele imprime a qualidade. Se você está num bar, num boteco, o fluido é pesado, ele é mau, ele causa uma reação estranha a quem é bom. Não assimila, não há similitude de fluidos. Porque os espíritos que frequentam aquele ambiente imprimem naqueles fluidos daquele ambiente a qualidade que lhes é própria. Por isso, o espírito que está lá no boteco não consegue entrar no templo de energias elevadas, porque o ambiente lá produz uma qualidade diferente do mesmo fluido que tem no boteco. Deu para ficar claro isso? Muito bem. Espíritos mais inferiores não suportam o brilho e a impressão dos fluidos mais eterizados. Lembra que eu disse que se o espírito ele sai lá do boteco, ele não entra na igreja de jeito nenhum, na igreja, no templo espírita, na casa, no templo evangélico, ele não entra. Se for um templo sério, ele não entra. Porque o espírito inferior, ele tem medo da luz. Curioso, não? Ele tem medo da luz. Ele não suporta a luz. Ele, instintivamente, ele sai correndo da luz. Ele evita a luz, ele não quer ver a luz, porque o medo que ele tem é incontrolável. Ele não se controla. Daí o medo que ele tem. Por isso que uma casa espírita, quando as pessoas são bem intencionadas, estão predispostas ao aprendizado, estão predispostas a realmente estudarem, crescerem, se desenvolverem, melhorando a sua vida, dificilmente um espírito trevoso vai tomar conta. É muito difícil. É muito comum a gente falar, não, a gente tem que tomar cuidado para a gente não oferecer uma porta de entrada para os espíritos inferiores. O que é essa porta de entrada? É quando nós fixamos o nosso pensamento numa coisa de baixa qualidade, e essa coisa de baixa qualidade imprime no fluido à minha volta uma má qualidade que é compatível com a qualidade daqueles espíritos trevosos. Aí pronto, a similitude atrai eles. Existe um outro caso também, que é quando um espírito trevoso, ele entra dentro da casa, de uma casa espírita, ele entra em qualquer templo, mesmo sem ter tido ali um fluido compatível com o dele. E por que isso acontece? Porque os mentores da casa, juntamente com o mentor desse espírito trevoso, combinaram e permitiram que ele entrasse, para que ele pudesse aproveitar o ambiente, aproveitar o conhecimento e também iniciar a sua reforma. Aí é um socorro espiritual que a gente vê muito nas sessões de desobsessão. Trata-se de um socorro e não de uma influência negativa. E também é uma coisa que a gente precisa ter bem claro com a gente. O espírito, embora ele fuja, ele tem um medo terrível, ele acha que ele vai morrer, mas ele não morre. Porque não existe morte para o espírito. O espírito não morre nunca. Ele é imortal, o espírito. É uma grata satisfação a gente saber disso, porque a gente que está encarnado, né, nós temos tanto medo, mas tanto medo da morte, e saber, então, que o espírito é imortal, é um alívio para a gente, é um sossego. Não preciso ter medo, não vou morrer. Então, mas o medo tem. Então, eles se afastam correndo de um espírito iluminado por uma força que para ele é instintiva e irresistível.
ele não resiste, ele tem medo e foge. Continuando então com a ação dos espíritos, dos espíritos sobre os fluidos, né? Os fluidos espirituais são então a atmosfera dos espíritos. Se fosse possível ao espírito respirar, nós diríamos que ele respira fluidos. Então é a atmosfera natural dos espíritos. É o mundo natural deles. Mas essa atmosfera, ela é imperceptível aos nossos sentidos materiais. Porque é um ambiente, embora seja um ambiente material, ele está naquela matéria que Kardec chama de matéria quintessenciada. Então ela é imponderável, a gente não percebe, mas mesmo não percebendo, ela está lá. Os espíritos não atuam sobre os fluidos como o homem manipula os gases. Como é que o ser humano manipula as coisas, né? Aqui fala os gases, mas nem podemos se referir a qualquer tipo de manipulação. Nós usamos as mãos. Aí a pergunta: espírito tem mão? O espírito vai ter mão, vai ter braço, se o foco inteligente, se o espírito propriamente dito imprimir isso, transformar o perispírito dele para que ele tenha braços e mãos. É muito comum. Aliás, eu nunca vi um médium vidente falar que viu um espírito, mas ele não tinha braço nem perna. Eu nunca vi. Ele aparece assim por uma questão de identificação. Ele tem que se identificar com a nossa espécie humana. Então a gente tem braço e perna, então ele também tem. Mas ele não precisa nem de braço, nem de perna e nem de braços, nem de mãos para manipular nada. Ele faz tudo isso como? O pensamento e a vontade são para os espíritos o que as mãos são para os homens. Então desde o início a gente vem falando que o espírito ele manipula o perispírito à sua vontade. Ele manipula o perispírito do jeito que ele quiser, porque ela é uma matéria muito fácil de ser manipulada, e nós sabemos então que ele não manipula pelas mãos como nós fazemos, ele manipula pelo pensamento e pela vontade. Aí sim, pelo pensamento e pela sua vontade, ele manipula o perispírito e faz o perispírito ter a aparência que ele quiser. O que ele quiser, vai ter. Basta ele ter a vontade e o pensamento para querer fazer isso. Pelo pensamento sobre os fluidos, é que ele imprime ou esta ou aquela direção. Então veja que o espírito ele não imprime no fluido apenas a sua qualidade moral, mas ele também dá direção para aquilo. Por isso, quando a gente fala assim, vamos vibrar para o fulano, vamos vibrar para o meu irmão, para o meu pai, coisa e tal, o que nós estamos fazendo? Nós estamos imprimindo uma qualidade positiva no fluido e estamos, pela nossa vontade, direcionando esses fluidos a uma determinada pessoa. Então, nós direcionamos pelo pensamento. Isso vale tanto para espíritos encarnados quanto espíritos desencarnados. E é um processo natural, não exige esforço, é natural, assim, pensou, desejou, aconteceu. Tem até aquela frase, você pensa, a coisa acontece. Eles podem aglomerar, podem combinar e podem dispersar os fluidos. Tudo depende da minha vontade. Tudo depende do que eu quero, do meu pensamento, e eu faço aquilo que eu quiser. Quando eu falo combinar e transformar, imagino vocês, tem até uma coisa curiosa que eu estive lendo. O Kardec, certa vez, ele ficou curioso, porque vários espíritos se materializavam usando roupa. Tinha uns que usavam relógios, óculos, enfeites, coisas que a gente usa, caixas, eles usavam. Aí ele começou a perguntar, como é que essas caixas existem lá do outro lado? Como é que essas caixas acontecem? Será que essas caixas, elas são uma reprodução energética dos objetos materiais que nós temos, que se reproduzem lá do outro lado da vida? Seria isso, então, um duplo etéreo, em que a matéria tem um duplo etéreo correspondente no mundo espiritual? E os espíritos dizem que não. Aquilo que os espíritos aparentam ter,
Todos os objetos que se aparecem é criação mental do perispírito, pelo seu pensamento e pela sua vontade. Então manipula, combina, dispersa, faz o que quiser. É lógico que para isso é preciso ter algum conhecimento desse assunto. Aqueles espíritos que não têm conhecimento, não têm evolução suficiente, eles também fazem isso, mas eles não entendem como, eles não sabem como, não conseguem explicar, e as coisas às vezes acontecem e nem eles mesmos esperam que aconteça, ficam surpresos, mas acontecem. E às vezes, como as vestimentas, por exemplo, para eles isso é uma coisa tão natural, tão banal, quando é eu estar usando essa camisa agora. Natural, banal, e para eles funciona também do mesmo jeito. Formam conjuntos que tenham aparência, forma e cor determinados. Então veja, é o que nós acabamos de falar agora há pouco, né? Manipulam e fazem como quer. Pode ocorrer como resultado de uma intenção. Muitas vezes, ele não pensou naquilo, ele não desejou aquilo, mas ele teve a intenção daquilo, e essa intenção acaba acontecendo. É o caso, por exemplo, só para citar um exemplo, quando nós vemos um desencarnado chorando e as lágrimas correndo. Ele pensou, ele quis aquilo? Não, a intenção dele era chorar. Então a intenção foi tão forte que ele manipulou o fluido e as lágrimas apareceram. Porque a gente sabe que espírito não tem canal lacrimal, né? Ele não tem como chorar. Mas ele consegue fazer isso. O mais frequente são resultado de um pensamento involuntário. Basta o espírito pensar numa coisa que essa coisa acontece. Por isso que a gente fala, mais uma vez repetindo, o pensamento é uma força viva. Pensou, aconteceu. A gente pode não ver, mas aconteceu. Por isso, muito cuidado com o pensamento. Quando nós temos um pensamento mau em relação a uma pessoa, nós criamos isso e projetamos isso para essa pessoa. É muito ruim isso que a gente faz. Mas é importante a gente saber que os espíritos fazem isso com naturalidade incrível. E a maioria, nós aqui inferiores, não conseguimos explicar isso, mas fazemos isso. É assim que um espírito se apresenta a um médium vidente, com as mesmas aparências que tinha quando encarnado, mesmo em encarnações passadas, que é aquilo que nós já falamos. O espírito, quando ele se materializa, existe uma necessidade de identificação. Vou pegar um exemplo claro para isso. Digamos que na encarnação passada, eu me chamava Manuel. Aí alguém que me conheceu aqui faz uma evocação para o Emmanuel aparecer. Aí eu apareço lá. Eu vou aparecer de que jeito? Como Vitorino ou como Manuel? Eu vou aparecer como Manuel, porque senão ninguém vai saber que sou eu. Aí vai me perguntar, mas quem é esse cara? Quem é esse cara? Então eu apareço do jeito que as pessoas possam me reconhecer. É uma questão de identidade. E é por isso, então, que eu mudo o meu perispírito para ficar igual àquela encarnação onde eu fui o Manuel. O pensamento cria imagens fluídicas e se reflete no perispírito como se fosse uma fotografia. Alguém já deve ter ouvido falar da fotografia do pensamento. A fotografia do pensamento é isso. No nosso perispírito circulam imagens daquilo que nós estamos pensando, como se fossem fotografias. Qualquer desencarnado pode ver. O desencarnado que não é evoluído, que não tem esclarecimento, ele vê aquela imagem, mas ele não sabe explicar por que eu estou pensando naquilo. Ele não sabe se eu estou pensando numa coisa que já aconteceu, ele não sabe se eu estou pensando numa coisa que eu vou fazer agora, ou se eu estou planejando fazer aquilo no futuro. Ele não sabe. Já o espírito superior sabe. Direitinho. Não há nada de oculto para ele sobre nós. Assim, os pensamentos mais secretos se refletem no perispírito. Sabe quando você olha para uma pessoa e fala assim, nossa, mas aquela pessoa, olha que nojenta, olha aquele cabelo mal cortado, aquela unha mal feita, que coisa horrível, aquela roupa indecente. Você não fala, você pensa. Quem está à sua volta, desencarnado, está sabendo de tudo isso. E se tiver um espírito ali melhor do que você, ele vai saber mais ainda.
por mais que você aparenta ter uma carinha bonitinha, sorridente, amigo, aquela falsidade toda, do outro lado não tem como você esconder isso. Todos vão saber qual é a verdade. Mais um cuidado para a gente ter com o nosso pensamento. E o espírito pode, então, em outro alma, o que não é visível ao encarnado. Então, é um negócio, se eu estou pensando mal de alguém, ninguém vai ver isso, mas o desencarnado vê. E é por aí que ele vê. Mas não pode afirmar se tal imagem fará, irá ou não acontecer, pois não é apenas uma intenção, um pensamento, e não uma certeza de realização. Então pode ser também, muitas vezes não vai acontecer. A gente pensa em fazer, mas desiste de fazer. É o que eu disse há pouco. Não dá para saber se aquilo já aconteceu, vai acontecer, ou eu quero fazer, quer dizer, se eu tenho a intenção de fazer. Não dá para saber. Mas dá para saber que eu pensei naquilo. E o espírito que imprime a qualidade dos fluidos que o cercam e projetam. Foi o que nós falamos ainda há pouco. É o espírito quem manipula os fluidos à sua volta, imprime a qualidade nesses fluidos e projetam esses fluidos. C. De inferiores são impregnados de miasmas deletérios viciados, na própria da natureza inferior do desencarnado. Assim como podemos poluir o ar que nós respiramos. Aqui ele faz uma comparação na Gênese sobre a poluição do ar que a gente faz com a poluição deletéria dos pensamentos ruins dos maus espíritos. A comparação ela é perfeita, ela se enquadra direitinho. O ambiente, aquele ambiente do boteco lá que a gente citou, ele é um ambiente poluído. Tem uma poluição muito grande lá dentro. Um espírito mais elevado, entrar lá é um sacrifício. É um sacrifício porque é muito desagradável aquilo. Seja um bom espírito, são tão puros quanto permite a evolução espiritual deles. Então veja, na escala dos espíritos, nós estamos na terceira escala, que é a escala dos espíritos inferiores. Acima de nós estão os espíritos bons, e acima deles os espíritos perfeitos. Muito bem. A qualidade que a gente imprime a esses fluidos à nossa volta está de acordo com o nosso grau de evolução. O que significa que a pureza de um fluido, de um espírito perfeito, é maior do que a pureza de um espírito bom, que também é maior do que a de um espírito inferior, de terceira categoria. Então aí vai que de acordo que de cada um muda-se essa qualidade. É impossível classificar ou enumerar os bons ou maus fluidos, pois variam conforme o pensamento do espírito. E aqui é muito importante a gente ter isso conosco, porque não dá para você classificar a qualidade dos espíritos, porque quem imprime a qualidade são os espíritos pelo pensamento, espíritos encarnados ou não, e cada um imprime a sua própria personalidade, o seu próprio ser, a sua maneira nesses fluidos. De tal forma que nós podemos dizer tranquilamente que, embora todos nós somos iguais uns aos outros, nós podemos afirmar seguramente que não existem dois seres iguais. Não existe. Dessa mesma forma, não dá para a gente classificar os fluidos, a qualidade dos fluidos. Não dá. É impossível, né? Os fluidos não têm uma propriedade própria. Não são bons, não são ruins, apenas recebe a impressão que o meio lhe oferece. Então, o fluido, ele não tem qualidade. O fluido, ele não é bom nem ruim. Ele só é fluido, mais nada. Fluido. Quem dá qualidade somos nós, os espíritos, pelo nosso pensamento e de acordo com a nossa capacidade evolutiva. Não tem uma denominação especial como damos aos odores. Então, existem médiuns que conseguem sentir o cheiro de fluidos da espiritualidade, perfumes de flores, é muito comum. Mas é sempre bom a gente ter em mente que, conceitualmente, os fluidos não têm cheiro, não tem nada. Quem imprime é a gente. Aquela flor que nós sentimos o cheiro, algum espírito criou aquela flor, porque não existem flores na espiritualidade. Não dá para você pensar em desencarnar e depois plantar um jardim na sua casa, porque você não vai conseguir plantar nada. Mas você vai poder criar o que você quiser. E, inclusive, você pode imprimir o perfume
das flores à flor. Por isso que algumas pessoas que já viram a Sheila, por exemplo, descrevem que as flores e o perfume que fica em volta da Sheila é algo lindo, maravilhoso, é de um brilho, de uma vida, são vivas, são lindos o que eles explicam. E, inclusive, eles sentem o cheiro dessas plantas, é um perfume muito gostoso, muito forte. Pena que nem todos nós temos a capacidade de ver e sentir isso, mas os médiuns que veem me contam isso. Do ponto de vista moral, trazem a impressão dos sentimentos. Então, nós temos os nossos sentimentos, e esses sentimentos que nós carregamos conosco, nós imprimimos nos fluidos, por isso que eles carregam isso. Então, são sentimentos de ódio, a gente sente isso. Às vezes, o ódio que uma pessoa tem da gente é tão grande, que só o olhar dessa pessoa já assusta a gente. Mais uma vez, é justo dizer, então, a partir disso, que os olhos são a janela da alma. Então, eles imprimem, gente, imprimem esse ódio e a gente sente. Sabe quando você chega num ambiente qualquer e você sente aquele clima de ódio direcionado a você? São os espíritos que estão lá dentro lhe direcionando, fluidos com essa qualidade. São os sentimentos dele. E também pode seguir-se da mesma forma a inveja, o ciúme, o orgulho, o egoísmo, a violência, a hipocrisia. Também tem o da bondade, da benevolência, do amor, da caridade, da doçura e por aí vai. É por isso que pessoas, quem já teve contato com o Chico alguma vez, sentiu aquela coisa maravilhosa vindo do Chico, aquele amor, aquela paz, aquele carinho envolvendo a gente com o simples olhar do Chico. Agora, quando você pega uma pessoa que você sabe que é uma pessoa má, é um assassino, ele é muito cruel, frio, calculista, você sente um mal-estar grande vindo dele. Essa é o resultado da impressão que nós provocamos nos fluidos. Nós imprimimos todos esses nossos sentimentos nos fluidos. Por isso também que nós precisamos, durante um trabalho de desobsessão, por exemplo, fazer as nossas orações antes, ter todo aquele cuidado preparatório do passe, no dia do passe. Por quê? Para que os fluidos que nós estivermos no instante do passe, eles possam transmitir esses sentimentos ao assistido, de bem-estar, de benevolência, de carinho, de amor, para que o assistido possa sentir-se bem. Ele vai receber esses fluidos e vai sair de lá muito bem. Por isso nós temos que ter esses cuidados, que é de muita importância. Os fluidos, do ponto de vista físico, eles podem ser, excitante, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos. Eu quero me prender um pouco no fluido, quando a gente recebe, que ele a gente tem uma qualidade reparadora. Então, essa qualidade reparadora que nós imprimimos nos fluidos é onde a gente vê isso numa sala de cura. Então, um tratamento de cura, no centro de espírito de cura, é que a gente tem isso. Esse tipo de fluido que é reparador. Ele repara, ele corrige nossa saúde. Provavelmente esteja ligado também a outras filosofias, como o Reiki e por aí afora. São os mesmos fluidos, Os homens são espíritos encarnados. Vivem a vida espiritual durante o sono e mesmo em vigília. O que quer dizer isso? Que a vida espiritual para nós, ela não é algo assim, não, eu vou viver a vida espiritual só depois que eu desencarnar. Não, nós vivemos a vida espiritual constantemente, praticamente 24 horas por dia. Porque quando nós estamos acordados, nós estamos pensando, a gente percebe os fluidos à nossa volta, a gente percebe quando uma pessoa nos atira um olhar mau, a gente percebe quando uma pessoa benevolente se aproxima de nós. Nós
pensamos, manipulamos e direcionamos os fluidos conforme a nossa vontade. Tudo isso nós fazemos, sem contar, inclusive, sem entrar no assunto da vidência, que existem médiuns videntes que veem espírito para todo lado. É uma mediunidade descontrolada, mas existem, né? O perispírito não se modifica, mantém as qualidades fluídicas, isso durante o período de encarnados. Nós falamos há pouco, vamos repetir, que a encarnação não modifica o espírito. Ele continua sendo espírito do mesmo jeito. Aqui eu quero abrir um parênteses para uma coisa que um amigo meu me chamou a atenção. Ele me disse que o Kardec disse certa vez que para a gente poder entender melhor essa questão, nós podemos chamar o espírito encarnado de alma e o desencarnado de espírito. É preciso deixar claro que isso é uma forma didática que o Kardec deu para a gente entender melhor essa questão. Não pode ser levada como um conceito, porque não podemos ver nisso um conceito. Então, se estamos encarnados, nós continuamos sendo espíritos. Se estamos encarnados, a gente continua manipulando os fluidos. As qualidades fluídicas nossas se mantêm, porque o nosso perispírito não se modifica. A única coisa que acontece no perispírito de um encarnado e de um desencarnado é que o encarnado tem corpo físico e o perispírito está anexo a esse corpo físico, grudado, junto, soldado, moldado junto com esse corpo. Já o desencarnado não tem corpo físico. Essa é a única diferença. O encarnado tem um corpo físico, o desencarnado não tem. Ponto final, não existe outra diferença para a gente poder observar. Embora intimamente ligado ao corpo, não está preso como um pássaro na gaiola. Aqui a gente precisa entender, Kardec explica isso muito bem. Nós não estamos presos dentro do corpo, nós estamos ligados ao corpo, mas não presos dentro dele. Tanto é que o nosso perispírito ele se expande, forma aquela aura brilhante em volta do corpo e pode ocasionalmente, inclusive, expandir-se, ocupar um espaço muito grande. Então nós temos ele é elástico, existe a expansibilidade. Quando você está em oração, por exemplo, aquela oração silenciosa, é natural que o seu corpo se expanda. E também é natural que você sinta uma sensação de leveza, porque nós não estamos presos dentro do corpo, nós estamos ligados ao corpo, em todas as partes do corpo. O pensamento, então, influencia os fluidos, como os desencarnados. Não tem diferença na questão de influenciação dos fluidos do encarnado para o desencarnado. É do mesmo jeito, pelo pensamento. Os ambientes, então, são impregnados pelos fluidos dos encarnados e desencarnados. Vamos voltar lá no boteco. O boteco, quando a gente olha, nós que somos encarnados, a gente vê lá 8, 10 pessoas encarnadas lá dentro. Mas será que a gente tem ideia de quantos desencarnados estão acompanhando naquela festança? Não dá para contar. Eu não consigo. Se algum de vocês consegue, fiquem à vontade. Mas nós não conseguimos. Mas o fato é que esses desencarnados, junto com os encarnados, eles impregnam o ambiente com os fluidos que lhes são próprios. E podem ser fluidos grosseiros ou fluidos elevados, depende da natureza da reunião. O ambiente reflete, então, a natureza do pensamento dos presentes. Por isso você pode dizer, você chega lá na porta do boteco, você sente aquele ambiente pesado, aquele ambiente denso, e olha para as pessoas lá dentro, as pessoas dando risada, brincando. O que você conclui disso? Que aquelas pessoas que estão lá dentro têm uma natureza semelhante à qualidade dos fluidos que estão lá dentro. Por isso que ele não consegue. Quem tem uma qualidade fluídica melhor, não consegue ficar lá dentro, porque os fluidos se repelem. A gente não aguenta ficar lá dentro, a gente sai. Né? Daí a importância de se manter o pensamento elevado em qualquer tarefa na casa espírita. Nós falamos do trabalho de passe,
Mas não é só o trabalho de passe, gente. É toda e qualquer tarefa que a gente faz. Ah, não, eu vou lá só para picotar o papel do pessoal que chega, marcar presença do pessoal que chega. Não é só isso que você está fazendo. Você está impregnando também o ambiente, e esse ambiente precisa ser impregnado de bons pensamentos. Por isso que é muito importante, todas as vezes que nós entrarmos numa casa espírita para prestar algum trabalho, algum atendimento, nós fazermos uma reunião e entrarmos em oração em conjunto para sairmos lá carregados com esses fluidos benéficos para poder impregnar o ambiente da casa e fazer um ambiente muito mais salutar do que o que normalmente a gente vê aí fora. Mas aí vem aquela pergunta: se o espírito ele manipula o fluido à nossa volta com a sua mente, com as suas qualidades, como é que eu vou evitar a influência dos maus espíritos? Se esses espíritos maus, eles manipulam o fluido exatamente como eu manipulo, como é que eu evito essa influência? Como é que eu evito que um espírito mau jogue essa energia, esse fluido negativo em mim e me faça mal, e eu assimile? Como é que eu faço isso? É simples, pela vontade. Os fluidos se assemelham pela sua semelhança. Então, olha que coisa interessante para a gente pensar a respeito. Você está pensando coisas positivas, você tem um pensamento elevado, vem um espírito e ele tenta te influenciar com maus pensamentos. Ele vai conseguir? Não, não vai. Não vai porque os fluidos se repelem. Então o fluido, a qualidade do fluido que você produz em sua volta pela qualidade positiva do seu pensamento vai se tornar uma força de repulsão a esses maus pensamentos e eles não conseguem te influenciar. Agora, por um instante só um instante, você pensa uma coisa de qualidade inferior. Aí influencia. Você entra automaticamente em sintonia com esses fluidos negativos e esses fluidos negativos te dominam. Então, a melhor maneira de você evitar a influência dos maus espíritos é manter um pensamento elevado através da sua vontade. Você tem que querer isso. E ele se repele, então, pela sua incompatibilidade. O perispírito funciona, então, como uma couraça. É preciso dar a ele as melhores qualidades possíveis, melhorando as qualidades da alma. Então, o perispírito, aí, nesse caso, eles comparam uma couraça. Imaginem aqueles soldados medievais vão para a guerra, eles enchem com aquelas armaduras, aquelas coisas pesadas, para se defender do ataque dos inimigos. É isso que o perispírito é para nós. Ele pode ser essa couraça, pode ser essa armadura protetora, se você tiver bons pensamentos, tiver boa vontade, tiver boas intenções. Não dá, eles não conseguem, não influenciam a gente de jeito maneira, não tem como. Os fluidos não se combinam, o fluido mau não se mistura ao bom, se repelem. E só há uma possibilidade disso acontecer, pela vontade. Então, se um espírito inferior, ele precisa ser socorrido por um espírito superior, esse espírito superior depende do interesse e da boa vontade do espírito inferior para que ele o socorra, senão não consegue, porque os fluidos se repelem, não conseguem ajudar. É preciso que haja interesse e vontade do espírito inferior. Aí sim, aí dá. Os espíritos realmente bons, encarnados ou não, nada tem, portanto, a temer dos maus espíritos. Você tem medo dos maus espíritos? Se você tem, é bom você começar a pensar na sua qualidade moral, porque aí a sua qualidade moral vai dizer para você se você deve ou não ter medo dos bons espíritos. Porque até hoje eu nunca ouvi dizer, por exemplo, só para citar um exemplo, que o Chico Xavier teve medo de algum espírito inferior. Ele viu muitos, hein? Ele encarou muitos, mas nunca teve medo. Pensem a respeito, para que a gente possa dar importância, a devida importância à nossa reforma íntima. Para terminar, gente, olha, isso que nós vimos hoje é apenas uma apresentação, um resumo do que diz a Gênese sobre a qualidade dos fluidos. O capítulo 14, ele é muito longo, ele é longo mesmo, e a gente pode muito bem estudar e aprender sobre ele
lendo a Gênesis. Aliás, a Gênesis, inclusive, ela tem outros capítulos muito interessantes que batem de frente com o nosso estudo. Se a gente fosse fazer e estudar tudo que a gente teria de bom para aproveitar, a gente ia estudar quase que o livro da Gênesis inteirinho, tanto quanto o livro dos Espíritos. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo a todos vocês por terem nos acompanhado nesse estudo. Graças a Deus.